Vamos ao debate. Caio, hoje estava tentando entender com algumas pessoas do PT por que compraram esta briga da Eletrobras. Porque o governo precisa escolher as suas batalhas. Essa é uma briga que uma fatia importante do Supremo não vai comprar, a gente precisa ver ainda o que o ministro Cássio, que é o relator, vai falar. Essa é uma briga que desagrada Arthur Lira, desagrada Rodrigo Pacheco, e é uma sequência de brigas que o governo vem comprando que, enfim, ele não encontra respaldo. Por que comprar essa briga agora? Bom, Raquel, eu penso que, primeiro, que é uma visão de mundo, né? Uma visão, o PT está defendendo ali na justiça, né, com essa ação, a visão que eles têm de estatais, do setor privado, de como alguns setores são estratégicos na visão deles e devem permanecer com controle majoritário do Estado. Acho que, acima, na origem, é isso. Agora, o fato de você ter essa concepção de mundo e essa visão de como as estatais devem ser geridas, de quais os setores estratégicos que o Estado deve controlar e ter uma área de influência maior do que o setor privado, isso não muda o fato de que, nos últimos anos, houve uma decisão legítima, dentro de um processo legislativo legítimo, respaldado, aí, nesse caso em específico, pelo Tribunal de Contas da União, que divergiu dessa visão que o petismo tem e optou, no caso, por uma desestatização, privatização da Eletrobras. E o não reconhecimento desse fato acaba, aí sim, criando conflito. O PT pode pensar que a Eletrobras deve ser uma estatal, o PT pode pensar que a Petrobras tem setores estratégicos que devem permanecer sob controle do Estado, sim. Agora, ele não pode desconsiderar o prejuízo e o dano político de que uma eventual revisão de fatos jurídicos postos, determinados, já tomados, inclusive, né, pelo poder, por autoridades que ainda estão aí no topo aí dessa cadeia toda de poder. Eu estou falando do comando do Congresso Nacional, porque nesse caso da Eletrobras, ela foi aprovada na legislatura passada, se não me engano, em 2020, ainda não era o Rodrigo Pacheco presidente do Senado, ainda não era o Arthur Lira o presidente da Câmara, mas votaram a favor, né, assim como a maioria do Congresso. Então, você desconsiderar assim, 2, 3 anos depois, o que a legislatura anterior e os poderes constituídos fizeram, aí sim você implica num erro político em um momento em que a situação da articulação política e da relação do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional ainda, né, já estamos aí quase na metade de maio, ainda tenta se acertar. Boris, vou trazer para você a provocação do Caio, que ela é excelente. A privatização da Eletrobras, assim como o marco legal do saneamento, foram decisões tomadas por um Congresso Nacional que já era comandado por Arthur Lira e por Rodrigo Pacheco. Não é de se estranhar, portanto, que os dois e seus aliados e a base que os sustenta sejam contrários a essas duas medidas. O que faz o governo bater de frente, até mesmo com eles? Até mesmo o Pacheco, que tem sido até mais sustentação do que Lira a esse governo, tem se mostrado bastante irritado com a situação. Olha, Raquel, eu acho que esse é um ponto de vista que merece análise, o ponto de vista, eu diria, meramente político. Agora, a grande pergunta é a seguinte: é bom para o país? É bom que o país olhe novamente para o passado e tente forçar uma situação que cria uma instabilidade jurídica enorme que prejudica o Brasil. Como é que a gente pode analisar as privatizações anteriores? Por exemplo, a privatização da telefonia. Não há dúvida nenhuma mais no mundo de que as estatais estão, como investimento do governo, estão dispostas no tabuleiro da economia como cumprimento de uma necessidade que a iniciativa privada não pode preencher. Então, realmente é uma visão dos anos 50,
que o PT tem, e tem talvez uma vantagem, que é produzir essa fala do Lula, produz essa posição do Lula, que é uma posição antiga, mas exacerbada, ela produz uma agregação interna da esquerda do partido e do próprio partido como um todo. Essa coisa de defender as estatais. A impressão que a gente tem quando ouve o Lula falar é que a estatal vai sair andando e vai embora. A estatal continua no Brasil, continua servindo a população muito melhor. Vai deixar de ser cabide de emprego, vai deixar de ser massa de manobra política e certamente vai ser muito mais eficiente do que o que nós temos hoje. O Estado precisa abrir mão de administrar empresas e ceder essa administração à iniciativa privada e cuidar do que o Estado cuida muito mal. Saúde, educação, segurança pública. Que história é essa? É uma volta ao passado indesejável. Joel, Boris entrou já no tema da privatização da Eletrobras. Então, vamos olhar os argumentos dos dois lados. O que diz o governo? O governo diz que houve uma apropriação indevida do patrimônio público. Porque o governo tem ali, se você juntar a União e BNDES, 43% da empresa, se você colocar mais os fundos estatais, fundos administrados, chega a quase 50%, mas só o governo e BNDES tem 43% e tem apenas 10% do poder de voto. Então, eles dizem que isso, na visão deles, é inconstitucional, é uma apropriação do dinheiro público pela gestão privada. Por outro lado, quem defende a privatização como ela foi feita, diz que isso é uma cláusula prevista na lei das sociedades anônimas, que o Congresso aprovou dessa forma, que você pode, dentro de uma corporation, limitar o poder de voto de cada acionista, e que isso foi feito exatamente para limitar a influência política. E que os acionistas que compraram esses papéis, eles queriam isso, limitar a influência política diante dos casos de corrupção que já tinham acontecido, e que isso fez os papéis da empresa se valorizarem. Quem é que está com a razão na sua avaliação? Exato, Raquel. Pensa alguém que vai comprar ações da Eletrobras, né? Vai comprar justamente porque acredita que eu estarei comprando. O que é ação, né, no fundo? É um pedacinho da empresa. Por que eu vou comprar um pedacinho da empresa? Porque eu acredito que essa empresa vai ser gerida de forma eficiente, que ela vai buscar prestar seu serviço, vai buscar o lucro, vai buscar cortar gastos desnecessários e não vai servir, portanto, de cabide de emprego, de veículo para o governo levar adiante seus fins e suas finalidades políticas, né? Tudo isso estava dado na privatização da Eletrobras. Ela está seguindo uma regra que não é só ela que segue, tá? De que, olha, não é porque o governo tem 40% das ações que ele vai ter 46%, né? 46%, ou quanto seja, dos votos ali, da decisão. Senão o governo continua mandando. Quem que vai querer investir numa empresa sabendo que ela vai continuar servindo ao critério político do governo da ocasião, né? O Lula, ao comprar essa briga, eu também não entendo direito, porque é uma briga com o Congresso em primeiro lugar. Imagina se ele ganha na justiça isso, como não fica a relação, que já não está boa, né? Não sei se está todo mundo percebendo, a relação com o Congresso já não está boa. Como fica a relação com o Congresso? É uma derrota para a segurança jurídica brasileira, porque foi uma negociação, foi discutido no Congresso, foi votado, foi aprovado, está tudo conforme a lei das SA brasileira permite, então foi tudo feito dentro da lei. Para depois, quem sabe, por uma intervenção do judiciário dizendo não, na verdade estava tudo inconstitucional, volta tudo. Então, piora a insegurança jurídica no país, piora a eficiência da nossa economia, dos nossos serviços, como o Boris bem levantou. A gente quer uma empresa que sirva para fins políticos ou que sirva a finalidade dela, né? Veja, eu até acho, não pelos mesmos motivos, tá? Houve sim algumas, entre aspas, sacanagens na privatização da Eletrobras. Foram muitos jabutis que colocaram naquele projeto, né? A gente tem uma empresa de energia que a gente quer modernizar, a gente quer pensar em energias limpas, a gente quer, enfim, estar olhando para o século XXI.
Eles, nessa privatização, conseguiram colocar a promessa de comprar energia termoelétrica de não sei que estado para agradar uma liderança política daquele estado. Então, tinha muitas coisinhas questionáveis dentro da privatização. Está longe de ser uma privatização modelo, tá? Mas ela aconteceu. Ela teve algumas coisas ruins e ela tem o seu lado positivo, que é colocar essa empresa na lógica de uma empresa que busca eficiência. O Lula está se contrapondo a tudo isso em nome do critério puramente político. Está comprando essa briga, assim como uma série de outras brigas, para ocupar todos os espaços com o jogo político e com os aliados políticos do PT. Por enquanto, ele está perdendo muitas brigas. Talvez ele devesse estar escolhendo um pouco melhor. Ele disse que o governo vendeu a Eletrobras só para pagar dívida. Não é verdade. Claro, a privatização tem esse efeito. O governo também ganha recursos que ele pode dar destinações melhores para melhorar ou seus serviços ou diminuir sua dívida, que custa caro também. Mas essa não é a finalidade, tá? A finalidade é tornar a nossa economia mais eficiente e mais produtiva. O Lula está um retrocesso nisso também. Uma avaliação sobre esse assunto. Eu primeiro queria destacar que o presidente, né, nesse aspecto, na esteira do presidente anterior, segue no palanque. Né? Nós acabamos um governo em que o presidente passou 4 anos no palanque e, aparentemente, o presidente atual também ficará os 4 anos no palanque. Eles lançaram mão de um instrumento jurídico que me parece absolutamente inadequado para tentar reverter esse negócio jurídico perfeito. Vai além da insegurança jurídica, porque não é apenas uma mudança de pensamento, uma mudança de interpretação, uma decisão contrária ao que já se decidiu antes. É a busca por desfazer um negócio jurídico perfeito, já finalizado. Eles lançaram mão de uma ação direta de inconstitucionalidade que tem por objetivo questionar a constitucionalidade de uma lei e não reverter um negócio jurídico perfeito. Então, é muito grave, né, o caminho que foi escolhido, é muito grave que se busque reescrever o passado e que se gere insegurança em tantos agentes. Né? Se eles seguirem com essa determinação, com a busca de reverter, ainda que não revertam, ainda que não tenham sucesso, estarão fazendo muito mal ao país, porque ninguém vai acreditar, né, no que vem a ser lançado como programa, como projeto, como proposta. Então, é muito importante que o presidente seja aconselhado nesse aspecto. A fala dele tem um ponto positivo, porque os veículos que apoiam o governo incondicionalmente têm feito várias matérias dizendo que foi uma doação, que a Eletrobras foi doada, né? Que inclusive criticam quaisquer críticos às falas do presidente ou à ação da AGU, falando que são pessoas que são favoráveis à dação da Eletrobras. E o presidente falou em valores elevados. Então, fica claro que não é verdade que a empresa foi dada. E quando a gente vai para os vários modelos de estatização, né, ou de privatização, existem até modelos que são a entrega mesmo. Para o Estado abrir mão, se desfazer de dívidas, se desfazer de obrigações. E não foi este o modelo adotado no caso. Então, por todos os aspectos que se olha o discurso do presidente, infelizmente é necessário criticar, né, e advertir que esse é o pior dos caminhos, né, que pode ser escolhido.